tem um teólogo que fala, famoso, que fala: eu preciso de muito mais fé para acreditar no acaso, na impossibilidade numérica do acaso do que na coexistência, na correlação e na completude de todas essas. Cara, você pegar o DNA humano, então são muitas semelhanças. Você pega o DNA humano, só no DNA humano, cara. Você explicar o DNA humano, só para você explicar como uma mitocôndria funciona dentro da célula, cara. Sabe? Cara, é tão complicado, é tão complexo. Isso, um exemplo que eu gosto é assim, tem um outro teólogo que fala assim, é mais ou menos como se um furacão passasse por cima de um ferro velho, e quando ele passasse, ele deixasse montadinho um avião, um Boeing 747. Sabe assim, o número porque falar que é o acaso, que da sopa primordial, né, os aminoácidos ali, porque caiu um raio, os caras começam a ficar tentando explicar, porque só quer tudo menos falar que existe Deus, que existe uma mente criadora que criou tudo. A inteligência artificial está a passos a virar um oráculo contemporâneo, já é, de certa forma, e já está ganhando conotações espirituais, metafísicas. Então, por isso que eu te falei, foi um processo de dessacralização daquilo que sempre o ser humano entendeu como, né, de que nós não somos, né, que a vida é mais do que o corpo. Todo mundo que já perdeu alguém, que já viu um corpo num caixão, sabe que a essência, né, não é material. Sim. Né? Inclusive, mesmo os novos ateístas aí, né? Muita informação, minha cabeça já está. Esqueci o nome. Enfim, que não são novos, né? Tem 3 principais autores ingleses, né? Que já têm publicado sobre a questão né, do crescimento do ateísmo. São, vamos dizer, propagadores, né? Defendem publicamente o ateísmo, né? Muita gente que eu recebo aqui ou é ateu ou... Mas aí que tá, fica claro que o combate deles não é literalmente contra uma ideia de metafísica, né? Até porque, como está sendo reintroduzido, já tem sido desde, né, do século passado com física quântica, né, de que a própria ciência diz que, né, que a matéria, que a gente não... Primeira coisa, não consegue explicar consciência através da ciência. A nossa consciência humana, a medicina não explica, né, a psicologia não explica, a consciência em si. Né? As dimensões, né? Então, assim, tem uma coisa chamada o princípio atrópico da natureza, né? Que a gente, tanto do micro, né? da parte molecular, né? Subatômica, assim, essa questão de lei do eletromagnetismo, até, né? Numa escala macro de constelação, né? De astrofísica, assim, existe esse tal desse princípio atrópico que por exemplo, o nosso sistema solar, né, o nosso planeta, ele está exatamente na única faixa habitável que a gente poderia existir, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais próximo, fora da nossa órbita, um Sim. pouquinho mais próximo do Sol, a gente ia ferver, a vida não é impossível haver vida. Se a gente tivesse um pouquinho mais longe, ia congelar e ia ser impossível haver vida. Né? E disso eu estou pegando o exemplo mais simples, né? Que em inglês eles falam golden lock, né? De caixinhos dourados, né? Que é o golden lock, essa faixa que é a única faixa que haveria vida, mas isso através também... Então, do macro, né, as trocas energéticas entre próton, elétron e nêutron, as cargas, né, do próton, assim, é tudo numa medida exata que, fora disso, a vida é impossível, a vida não acontece, entendeu? Então... o Sacani falou exatamente disso, do tanto de coincidências que deveria ter para existir a vida, e por isso que ele não acredita. É difícil a gente tentar falar disso, né, numa conversa como essa no podcast, porque são coisas muito profundas, né? Mas tem um livro, por exemplo, que o pessoal pode procurar. Eu não sei se foi lançado no Brasil, mas é em inglês, é de professores de Oxford, que muita coisa vai, inclusive, além da minha capacidade, porque tem horas que é tudo... Páginas que é tudo equação matemática ali que eu viro, assim. Ele fala que ele não acredita em vida inteligente em outro lugar justamente por isso.
Então, e aí isso dá muita polêmica, né? Mas o fato é esse, entendeu? Que o fato é o que eles falam que assim, o fato de que nós conseguimos interpretar, né, esses padrões matemáticos que são universais da natureza, né? Como que existe matemática na natureza, está intrínseca na matemática, e que nós conseguimos ler. Então, que só o cógito humano ser capaz de conseguir ler o mesmo código que está na natureza, mas a matemática e a gente conseguir interpretar. Tipo geometria sagrada? Sim, sim. Né? Existe o quê? Existe tudo isso denota que existe uma mente criadora, porque o materialismo ele propõe que tudo isso é fruto do acaso. É muito acaso, cara. Eu não acho que é acaso. Então você precisa de... Né, tem um teólogo que fala, famoso, que fala, eu preciso de muito mais fé para acreditar no acaso, na impossibilidade numérica do acaso do que na coexistência, na correlação e na completude de todas essas... Cara, você pegar o DNA humano, então são muitas semelhanças. Você pega o DNA humano, só no DNA humano, cara. Você explicar o DNA humano, só para você explicar como uma mitocôndria funciona dentro da célula, cara. Sabe? Cara, é tão intrínseco, é tão complicado, é tão complexo. Isso, um exemplo que eu gosto é assim, tem um outro teólogo que fala assim, é mais ou menos como se um furacão passasse por cima de um ferro velho, e quando ele passasse, ele deixasse montadinho um avião, um Boeing 747. Sabe assim, o número porque falar que é o acaso, que da sopa primordial, né, os aminoácidos ali, porque caiu um raio, os caras começam a ficar tentando explicar, porque só quer tudo menos falar que existe Deus, que existe uma mente criadora que criou tudo. Então, eu fico procurando explicação, né, as mais estapafúrdias né, possíveis. E agora, inclusive, não, porque a vida foi semeada na Terra, né, o princípio da panspermia por extraterrestres. Mas tudo bem. Então, tem essa agora. Mas, e quem criou os alienígenas, então? Porque você tá vendo que eles sempre estão puxando, eles estão retrocedendo numa explicação que, no fundo, é igual uma dízima periódica, entendeu? Você vai retrocedendo. Uma hora você vai chegar que existe, do nada houve alguma coisa, que é o ex nihilo, né? Lá em latim. O fato é que não havia nada e passou a haver. Isso é a maior prova de Deus. E já está comprovado, já é aceito que durante, né, o século XIX combatiam muito o Big Bang, né? O princípio que... E quando você lê, cara, o primeiro capítulo da Bíblia fala que o quê? Que no princípio, né, havia trevas, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse, haja luz, e quando houve luz, né, tudo começou a ver. Né? Então, a ideia de que Deus, inclusive, não está submetido às leis que a gente é submetido, às leis naturais, porque Deus está fora da criação, ele antecede a criação. Ele está fora das nossas dimensões temporais aqui, espaciais e temporais, né? São 3 dimensões espaciais e a 4ª, que é o tempo, que é temporal. A nossa capacidade de tentar entender. Exato. E ele só pode existir fora, porque, né, eu, sujeito à criação, eu não consigo estar fora para criar. Quer dizer, entendeu? Você tem um paradoxo de... Né, não tem como algo ser criado do nada, porque ele não existe, porque se não existe nada. Então, ele tem que estar fora desse princípio inicial do Big Bang, né? Enfim, eles daí criam teorias do multiverso, né? Então, tudo bem, antes desse universo que a gente vive, já existiam outros universos, daí, na verdade, existem infinitos universos, e calha da gente viver num universo que a vida é propícia para que a gente exista. De qualquer forma, tá bom. E quem criou esses multiversos? Entendeu? Vai regredindo a explicação. É Deus, né? Não tem como fugir, cara, né? Então, assim... E aí, falando individualmente, cara, é a questão do ser humano, né? Se você não... Enquanto, na verdade... Cara, você só entende a si mesmo e só entende a vida quando você se permite entender que Deus existe, que Deus, né? Quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece o ser humano, conhece a história. Não é à toa que as primeiras universidades no mundo, todas foram né,
foram fundados como o primeiro convento, depois seminários teológicos. Teologia foi o primeiro curso acadêmico da história, né? Então, não sabia disso. Então, assim, mais do que, de novo, isso emancipa o ser humano. Quando você entende que você é criado à imagem e semelhança de Deus, você é muito menos controlável. O Estado não é teu Deus, né? Então, uma das maiores formas de... Por que em vários, né, impérios ao longo da história, se você for estudar os monarcas, os Césares, eles eram considerados como Deus. Por quê? Porque você destitui essa autonomia que o ser humano tem em se reconhecer como criado à imagem e semelhança de Deus, que é a tua verdadeira autonomia, para ser o quê? Eu sou um servo, eu sou um escravo, eu sou sujeito a essa pessoa que na verdade é criador, e o principal da Bíblia que Deus fala assim não adore a criatura no lugar do Criador, não coloque nada no meu lugar de Deus, porque eu sou o princípio criativo e superior de qualquer coisa. Né? O conceito de idolatria é isso: qualquer coisa que você se colocar no lugar de Deus, seja você mesmo, seja um outro ser humano, seja uma instituição como um governo, qualquer coisa, você está se fazendo um serviço. Primeiro que você está se desconectando de Deus, da tua relação direta com Deus, e você está se submetendo, você está dando poder para alguém sobre você, quando na verdade... Né? Mas isso serve para mestres de todas as religiões. Então, mas o catolicismo, os evangélicos e... Mas nunca você deve... A pessoa deve te ajudar, né? Ela deve te conduzir aquilo, ela deve te ajudar no processo, né? Mas você nunca deve adorar alguém como um Deus. Como um Deus, né? Ou infalível, por exemplo, tem uma bula papal da infabilidade papal, né? Não, todos somos falhos, né? Todos precisamos. Então, né, ninguém, cara... Você citou o catolicismo, né? Então, assim, nunca um mestre. Então, você corre quando qualquer cara fala, não, porque eu sei, né? Não, você sempre você aponta para Deus, né? Você é um, né? E a Bíblia usa, inclusive, esse termo, né? Você é um vaso, né? Você é um recipiente, né, do Espírito de Deus, mas que não é você, né? Você também tá na mesma condição humana do que qualquer outra pessoa, né? Todos precisamos, na verdade, né, ter a nossa natureza restaurada. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!